Muito bem, começando aqui mais uma edição do nosso podcast, o podcast Quantum Docs, trazendo para você muitas informações, muitas coisas malucas que falamos sempre no nosso podcast aqui. E hoje, para variar, tem mais um assunto maluco que você vai saber agora. Esse é o canal Quantum Docs e eu sou o André Wormsbecker e aqui nós falamos de assuntos malucos, malucos mesmo, não é, Daniel Braz? Isso aí, André. Daniel Braz aqui do canal Quantum Docs, canal que fala sobre espiritualidade, física quântica, metafísica e outros assuntos paranormais para quem gosta. É bem paranormal, bem maluco, a gente é maluco. E para falar em maluco, a gente trouxe mais uma pessoa maluca aqui hoje. Uma pessoa que todo mundo, a maioria das pessoas conhece, mas ele é maluquinho mesmo, ele gosta desses assuntos também. Mauro Miller, seja bem-vindo. O cara pensa assim, né, maluca? Eu sou maluco mesmo. Eu uso um tênis de cada cor. É verdade, isso é verdade, eu comprovo. Alô, paz e amor pra todo mundo, prazer estar aqui, nossa, que prazer estar aqui. Thiago, Lu, Ana, André, Daniel, então, vocês. Cara, que legal, obrigado. Que legal. Seja bem-vindo ao canal Quantum Docs. Bom, você já é bem-vindo, nem vou falar que você já faz parte há muito tempo do canal Quantum Docs. E a gente tem essa mania de conectar amigos que têm essa mesma frequência. Aliás, hoje a gente vai falar um pouquinho de física quântica, de novo, mas relacionado ao Mauro Miller. Né? Uau. Mauro Miller. O que o Mauro Miller tem a ver com física quântica? Então, o Mauro não é da televisão, é do rádio, então, física quântica? Então, a frequência da TV, canal... não, tem a ver, então. Mauro Miller, seja bem-vindo. Obrigado. Nós, do canal Quantum Docs, a gente sempre traz convidados aqui também para discutir os assuntos de física quântica, espiritualidade, filosofia, fenômenos paranormais. E hoje a gente trouxe você para conversar um pouquinho sobre física quântica e perguntar para você, Mauro Miller, como você caiu nesse mundo quântico? Quando foi a tua... esbarrou no átomo? Eu sou meio inquieto com relação à descoberta de mim mesmo, né? Eu sempre fui inquieto, sempre tentei achar o propósito, né? Por que eu estou nesse universo? Por que eu estou aqui, né? Eu preciso ajudar alguém, eu preciso fazer coisas, meu trabalho tem que impactar a vida de alguém, de alguma forma. E assim eu comecei a escrever música, por exemplo, né? Assim eu comecei a trabalhar no rádio, a trabalhar na televisão e descobri o teatro e descobri o palhaço. E tudo isso foram para descobrir dentro de mim o que eu poderia proporcionar para a galera, para as pessoas, né? Quando eu tocava música, eu subia num palco, eu faço isso até hoje, eu subo num palco e eu canto. E quando eu era adolescente, eu gostava de cantar músicas que tinham letras contundentes, que falassem alguma coisa. Eu nunca gostei de, por exemplo, Satisfaction, I Can't Get No, músicas muito simples, assim. Eu gosto de letra, eu gosto de poesia. Tanto é que depois eu fui gostar de The Mission, né? The Mission, se vocês forem ver as traduções das músicas do The Mission, elas são muito espirituais. Sim. Né? E eu comecei a gostar de David Bowie e as poesias, o que elas querem dizer. E aí eu fui para o rock brasileiro e eu comecei a gostar de Raul Seixas e Rita Lee, e Legião Urbana, Renato Russo e Cazuza, pessoas que sabem escrever. Então, quando eu vou no palco, eu falo assim, eu quero cantar alguma coisa que as pessoas ouçam, não só dancem. Elas dancem e ouçam. Tanto é que hoje, depois de ter descoberto a física quântica, as minhas letras, eu tomo um cuidado imenso, porque eu sei o efeito que elas fazem na mente das pessoas. Sim. Que música que você está ouvindo, que letra de música que você está ouvindo ultimamente. Você sabia que todas as letras de música que você gosta estão entrando no seu subconsciente e elas vão comandar a sua vida para o resto da sua vida? Porque o rádio, né? Vocês dois trabalharam em rádio, eu também.
a gente sabe que uma música de sucesso, ela toca 4 vezes no dia. Então aquela música de sucesso, a pessoa que gosta daquela música, ela pelo menos vai ouvir a música 4 vezes por dia. Sim. Né? Eu gosto daquela música, eu coloco direto ela para ouvir. Isso implantaram na sua cabeça né, através de uma matrix. Sim. Que a música, para fazer sucesso, ela tem que entrar na tua mente e você tem que gostar dela. Então quanto mais você ouve, às vezes ela não é tão boa, mas quanto mais você ouve, mais com aquele cara que quer pegar a menina é muito feinha, coitadinha, né? E o cara bebe, ela vai ficando bonita. A música é a mesma coisa. Né? É uma comparação idiota, mas assim, foi a que eu achei. Então, eu comecei a pesquisar ao longo da minha vida essas coisas, né? A importância da poesia, a importância da letra de música, o que eu estou encenando no teatro, o que eu estou falando no rádio, o que eu estou falando na televisão. Então, eu sempre procurei, quando entrei no ar para fazer um programa de rádio, um programa de televisão, eu gostava muito do humor. Por quê? Porque o humor quebrava o gelo, o humor descontraía. A pessoa estava contraída. Sim. Trânsito, e trabalho, e banco, e pagar contas, e não sei o quê, e boleto. Aí chegava um programa de humor e descontraía a pessoa. Sim. Então eu descobri uma ideia de física quântica para dar uma relaxada nas pessoas através da graça, através do humor. Isso me levou muitos anos para o rádio. A gente, se você sabe, por exemplo, que em 2001 eu participei da coordenação e fiz toda a montagem do projeto Transamérica Esportes. Tinha na Transamérica música, informação, humor e promoção. E a gente colocou um grupo para fazer crônica esportiva. E eu falei para o Rogério Afonso, meu grande amigo Rogério Afonso, nosso amigo, que está lá até hoje dirigindo a Transamérica. Eu falei para ele, para a gente montar um projeto de esportes, a gente precisa ter música, informação, promoção e humor. Ele concordou e o projeto está lá até hoje com humor e a informação e a música. Então, tudo que eu coloquei na minha vida, ela tinha sempre algo de física quântica, mas sem eu conhecer. Eu não sabia que isso era física quântica. Sim. Eu comecei a estudar a tal da lei da atração. Fantástico, né? Isso, hein, Maurão? Que foi uma coisa muito legal. Mas só deu uma pausa antes de falar da lei da atração. Claro. Perceba uma coisa, nós três, imagine há 30 anos atrás, nós estávamos na Transamérica. 35 anos atrás. Exatamente. E como que... imagine lá nós, num universo paralelo, pensando, cara, daqui a 30 anos a gente vai estar num lugar cheio de luz, com uma televisão, a gente vai estar falando igual rádio, cara, só entre nós. Isso é física quântica, não é? A gente nem imaginava que isso iria acontecer. Então né? É um universo paralelo, é uma certa lei da atração. Mas se nós tivéssemos consciência, a gente poderia imaginar. Falar, vamos colapsar aqui daqui a 35 anos, Maurão, vamos estar junto num podcast. Oh, que louco, né? Imagine. Que loucura. Não, e a gente ser sócio de um projeto aqui, a gente ser sócio de um projeto lá na Demicon, e eu e você... Há quanto tempo e quantas coisas você me dirigiu, eu escrevi coisas para você, cara, se for botar no papel, dá muita coisa que a gente fez junto. Fica 5 dias falando aqui. Exatamente. Mas fale da lei da atração, por favor. Então, aí eu comecei a estudar essa coisa da lei da atração. E eu vou falar para vocês uma coisa, cuidado. Tem muito pilantra no YouTube ensinando lei da atração e esse nome, inclusive, já ficou completamente vulgarizado por conta desses charlatões, vamos dizer assim, que lidam com essa coisa. A lei da atração nada mais é do que a física quântica de uma forma muito aplicada, em que muita gente da lei da atração fala assim, ó, pensa, carro zero, e que daqui a um mês vai ter um carro zero. E não é assim, não é assim. Mas, através da lei da atração e desses pilantras que faziam esses canais de YouTube, eu comecei a pesquisar. Eu fiquei talvez um mês só sobre lei da atração. Depois que eu assisti Secret, por exemplo, né, só conversando e lendo, e Napoleão Hill e tudo isso que era a tal da lei da atração. Ok, foi muito legal e eu tenho muito conhecimento que eu trago para a vida a respeito desse tema. Só que eu via que aquilo ali era muito vazio, que aquilo, na prática mesmo, eu gosto muito de prática, eu gosto de ver isso no resultado meu diário. Eu queria resultados para a minha vida no dia, amanhã, semana que vem, mês que vem e ano que vem.
E aquilo ali era uma coisa que eu fazia todos os exercícios, as atividades e tal. Eu via que realmente eu me tornei uma pessoa mais positiva. Ok, isso foi muito bom. Mas essa coisa do... tem um grande especialista que fala sobre isso, né? Quando você quer carro, casa e apartamento, né? Hélio Couto. O Hélio Couto, que já é um estágio diferente. Que eu peguei uma referência da física quântica, que quando eu descobri, por exemplo, o Hélio Couto, aí eu falei assim, opa, peraí. Eu parei de assistir esses canais, que eu percebi que muitos desses canais eram canais de gente que queria like, queria seguidores, e que inventavam esses assuntos e mostravam seus carrões, seus apartamentos, suas mansões e tal, que na verdade não foi assim que eles conquistaram aquilo, né? E aí, com a abordagem desse tipo de física quântica, aí sim eu comecei a perceber que aquilo fazia sentido na minha vida. E aí eu mudei o modelo de estudo e comecei a ler mais, e comecei a acompanhar mais. E aí foi muito mais ou menos na época em que um dia, eu saindo da TV, você estaciona o carro, quero falar com você. Daí eu falei, eu também queria falar com você. E aí, cara, né, casou e a gente está aqui hoje, né, por exemplo. Muito louco isso. E aí eu comecei a estudar realmente a física quântica. E eu gosto muito de estudar a física quântica e estudar Buda, Lao Tse, Jesus de Nazaré, e o quanto esses caras, presta atenção que eu vou falar agora, é uma coisa que eu estou estudando e que está me impactando na vida de uma forma muito louca. Que tem gente que me chama de louco, inclusive, né? Mas tudo bem, não tem problema. Tudo bem. Todo mundo é um pouco. Tudo que esses caras estudaram e falaram tem muito de física quântica. Buda, 400 anos antes de Jesus, né? Jesus Cristo, há 2000 anos, né? Ele morreu com 33. Então, 2000 anos atrás. E hoje, eu estudando a física quântica, eu falei, caramba, mas o tal do Jesus de Nazaré fala isso desde lá, né? Coisa. O Buda, o Lao Tse, né? O Tao fala isso. Exatamente. E que me impactam de uma forma muito legal nos dias de hoje. Bom, mas André, deixa eu perguntar para o Mauro aqui. Você falou de pensar positivo. Como é que a física quântica entra quando eu falo de pensar positivo? Só pensar positivo, imagina uma pessoa assim, vou pensar positivo, eu sou positivo, e daí, dentro de uma lei da atração, as coisas vindo até ela. É isso que acontece? Qual que é a tua percepção? É isso que acontece. Eu acredito que é assim. É isso que acontece. Mas calma, peraí. Não é assim. Você sentar em casa, ficar lá, eu quero um emprego novo, eu quero um emprego novo, eu mereço um emprego novo, eu estou pensando positivo, e ficar o dia inteiro. Se você não sair dali, levantar esta bunda do sofá e ir atrás do trabalho, ele não vai aparecer, ninguém vai bater na sua porta e dizer, olha, aquele emprego que se eu senti que você estava pensando ali. Manifestou o emprego, ele vai chegar. Não, você precisa se preparar. Acontece que o pensamento positivo somado à tua atitude, ela faz encurtar o caminho. Ok? Você vai estudar. Estudar não estou dizendo assim, você vai para a faculdade e se formar médico. Não, se você não quiser ser médico, você pode ser um mecânico de carros e ser dono da oficina mecânica e ganhar muito dinheiro sem ir para a faculdade. Mais que o médico, às vezes. Mais que o médico. Só que, se você estudar a mecânica de carros e se aprofundar e treinar e consertar carros e começar a estudar como é que monta uma oficina e pensar positivo, eu vou conseguir, e ter todo um universo conspirando dentro da sua cabeça, dizendo, vai dar certo, e quando acontecer, vai colapsar. Quando acontecer alguma coisa que não... beleza, isso aqui não está me incomodando. Meu objetivo está traçado. E você não se deixar levar pelas coisas que podem parecer negativas na sua vida, isso quer dizer o quê? Que vai encurtar o teu caminho e o teu pensamento positivo com a sua atitude vai colapsar. Vai acontecer de qualquer forma, porque está tudo aqui dentro. Ô Maurão, eu vou complementar aqui, inclusive no que você está falando, eu colocaria até mais um tempero aqui, que é o sentimento. Veja como você fala, uma pessoa totalmente energética. Então, quando você
pensa naquilo que você quer, bota uma pitada de sentimento, vontade, cara, se vê naquele lugar, chega a arrepiar os pelinhos do braço, e você vai para a atitude que você disse, não tem como não colapsar. Não Né? Para quem não sabe, o colapso de função de onda transformando, falando de uma maneira mais coloquial, é materializar tudo o que você quer. Exatamente. E quando eu vou dar uma palestra, eu tenho uma palestra chamada O Palhaço que Mudou a Minha Vida, e a outra é Você Tem Medo de Quê? Quando eu vou falar sobre esses assuntos numa palestra dessas, 90% das pessoas que estão na plateia não entendem a física quântica. Eu não vou falar sobre colapso da função de onda, eu não vou falar do emaranhamento quântico, não dá. Efeito porque Zeno. as pessoas não vão entender. O que eu falo? Eu falo exatamente isso como você abordou. É assim, pensar positivo funciona. Quando você pensar positivo e você não dá bola para as coisas que podem ser negativas, você desvia do negativo e vai lá para o positivo. Furou o pneu do carro. Em vez de você falar assim, a minha vida está uma desgraça. Hoje furou o pneu do meu carro. Ai, olha aí esse pneu. Cara, parou, furou o pneu. Então beleza, já vamos podia lá. ter trocado. Vamos trocar. Abre o porta-mala, pega o macaco, vai lá, troca lá. E em 5 minutos, você trocou. Cara, aconteceu comigo exatamente isso no começo do ano. Eu estava estava indo para uma reunião e a reunião era 9h30 da manhã, ali perto do estádio Couto Pereira. Eu estava muito perto ali já, eu fiz uma manobra errada, eu fiz um desvio e o pneu bateu numa pedra que estava do lado do meio-fio. E o pneu estourou. Estourou. Faltava 15 minutos para começar a reunião. Eu mandei a mensagem, era André, o nome dele também. André, furou o meu pneu. Já chego aí. E a reunião marcada para as 9h30. Se eu ficasse pé da vida, mas eu já avisei o André. Caramba. Eu levantei, abri o porta-malas, peguei o macaco, troquei, fui no André e cheguei antes da reunião começar. Ele falou, você não estava atrasado porque furou o pneu? Eu falei, não, troquei. Simples assim. Tá tudo Simples certo. assim. Só fui no banheiro ali, lavei as mãos e estava pronto para a reunião 9h29. Se tivesse mudado o trajeto, o que deveria acontecer, era para acontecer. A famosa teoria do caos. Já ouviu falar da teoria do caos, não? Exatamente. Que um evento na tua vida pode transformar totalmente o restante dela. E daí vai depender, obviamente, Maurão, e me corrija se eu estiver errado, de acordo com o teu padrão de pensamento. Se você pensa que aquilo pode ter sido algo positivo para te livrar, não sei, se de repente, né? Sim. Poderia pensar. Poderia ter acontecido. Sim. Pode ter sido um efeito positivo aquela situação. Mas Exato. no teu caso, ainda bem que não foi nada, né? Foi. E assim, eu cheguei lá 5 minutos antes, fui no banheiro, lavei a mão e fiquei lá na recepção prontinho. Às 9h28, ele me convidou para entrar lá, me mostrou tudo, a gente fez a reunião e foi uma reunião extremamente produtiva. Sim. Eu não estava mais pensando no pneu furado, né? E assim, eu falei de pneu furado, mas coloca aí todo dia, as coisas que acontecem na vida da gente e que podem ser negativas. Por exemplo, eu estou passando por um momento na minha vida que ela é muito legal. E aí, por exemplo, eu tenho um desafio que eu estou tentando vencer. E o Daniel está me ajudando a vencer esse desafio. Opa. Ele me deu alguma coisa que eu não imaginava que eu seria capaz de fazer, né? Não, isso eu não faço. Não é da minha alçada, não é do meu expertise, não é a minha especialidade. Mas caramba, isso aqui pode dar um resultado muito legal para mim, para minha família, né? E o Daniel me deu uma oportunidade única. Eu falei assim, puxa vida, eu tenho que fazer isso. Isso aqui é muito legal de fazer. E aí, eu não entendo nada. Mas o que acontece? Eu não entendia nada em setembro. Hoje eu já entendo um pouquinho. E eu tô sentindo. E se você perguntar, você tá tendo um resultado financeiro com isso? Não, ainda não. Terei. Breve. Muito em breve. Vou colapsar, né? Vai dar, mas claro que vai dar certo. Por quê? Porque eu estou me esforçando, eu estou estudando, eu estou conversando com pessoas, eu estou aprendendo a fazer o tal do network que precisa ser feito. E eu estou abrindo esse negócio que é completamente diferente do meu universo e que eu estou muito afim de aprender. Sim. Então, o que acontece? Aqui dentro vai colapsar. E eu tô me esforçando para que isso aconteça. Então não cai do céu. Exatamente. Mas isso a minha mente... Isso não é pura física quântica? É pura física quântica. E uma das coisas que as pessoas não entendem é que
Pessoal, não existe mágica. Não existe mágica, nem aqui, nem na próxima dimensão, não existe mágica. É pura física quântica. E a gente tem que lembrar e forçar essa questão da ação, né? Não adianta só ficar mentalizando. Movimentar, né? Tem que ter a ação também. É uma das leis herméticas, a lei do ritmo, tem que ter ação. O universo inteiro tem ação e tem movimento. Então não adianta se ficar parado, isso que eu falei num dos nossos episódios anteriores, que o universo é progresso, ele progride, ele vai para frente. Se você estiver no meio do caminho, ele vai te atropelar e você vai ficar choramingando lá atrás, como a mesma coisa do pneu. E você vai ficar lá atrás e o universo vai embora e vai te deixar lá atrás. E tudo vibra. E tudo vibra. A lei hermética do ritmo, ela nada mais é do que o ritmo e a vibração das coisas. Isso. Então, quando eu falei da música, né? O que você está ouvindo? Vamos lá para todo o universo, né? Todo o universo. Quando você está conversando com uma pessoa, quantas palavras negativas você fala durante uma conversa? Quando alguém te fecha na rua, qual que é a primeira reação que você tem? Você olha para a pessoa? Você responde a pessoa? Você xinga a pessoa? Ou você consegue não dar bola para aquela pessoa? Porque foi uma coisa que aconteceu, foi ali no trânsito, ninguém morreu, ninguém bateu em ninguém, né? Ele me fechou ou eu fechei ele, então eu pedi desculpas. Se ele me xingou, isso não vai me afetar, porque ele xingou, né? Isso. Ele tá lá. E vai voltar para ele. Vai voltar para ele. Então, assim, tudo nesse universo vibra, você vibra. Seu corpo é feito de quase 70%, entre 50% e 70% de água. A água vibra. Você já pegou um balde de água? Já bateu no balde de água? Você já começou a cantar aqui e percebeu que as ondas da água ali vão vibrando? Quando você fala aqui, ó, olha a água vibrando ali, ó. Olha lá, tá vibrando a água. Nossa, tudo que vibra. efeito sobrenatural isso. É sobrenatural, né? O cara é mágico. E tudo vibra, você vibra. Quando toca uma música, uma buzina, quando o motoqueiro, né, tá passando do seu lado e buzina pra você sair da frente, isso é vibração, né? Você tá escutando o universo inteiro ao seu lado. Isso é vibração. Quando você fala, você vibra palavras. Quando você ouve, você está vibrando as palavras que você está ouvindo. Que sentimento você tem quando você está escutando essa palavra? Quando você escuta... Aí vamos lá pro Imamoto, né? Que é um grande estudioso. Ele fez a fotografia de moléculas de água microscopicamente fotografadas em sentimentos. Então, quando falaram amor, 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 eu te amo, meu amor. Aí ele foi lá e fotografou a molécula cristalina, parecia aqueles filmes, desenhos animados. Você muda o padrão do formato da Exatamente. molécula. E quando ela foi fotografada com palavras de ódio, ficou toda borrada, Não tem um experimento desse que fizeram com arroz? Com arroz também. Né? Você fica xingando o arroz. Outro ignoraram o arroz e o terceiro deram palavras de amor, enfim. O primeiro, o arroz ficou mofado. Isso. O segundo, não teve muita alteração. E o terceiro, ele permaneceu mais tempo sem apodrecer, não sei, enfim. Né? Fizeram com banana também, que uma apodreceu mais rápido que a outra. Vocês sabiam que a minha mãezinha, que se foi em 2017 aos 82 anos, ela me ensinava física quântica e eu não me dava conta? Ela conversava com as plantas. Ela falava assim, tem que conversar com as plantas. As plantas te escutam. Dos antigos, viu? Né, eu tô regando a planta aqui, eu tô falando, que bonita que você tá, que planta maravilhosa. Eu falava, mãe. Ô Mauro, e quando você faz esse tipo de elogio, não para uma planta, mas para a pessoa que você ama? Você acha que a física quântica também funciona aí ou não? Nossa, funciona. Padrão vibracional. Total. Por que ela tá do teu lado até hoje? Porque você xinga ela? Ou porque você ama ela. É lógico. E outra pergunta, Mauro. Bom, vamos lá. Então, você faz um elogio. Agora tem dois tipos de padrão vibracional. Você pode remeter isso também em relação às músicas, né? Rock, ele vai te dar um tipo de reação e sentimento. E a música romântica, outro tipo. Você fala para tua esposa... Eu te amo! E aí? Ela se assusta. Agora se você fala com um padrão mais vibracional, mais ameno, enfim, né? Mais baixo o padrão.
causa outro tipo de reação Com também. certeza, né? com certeza. Tanto é que há uma frasezinha boba na história que eu falo assim, os roqueiros também amam, né? Também. Na hora de que o roqueiro escuta lá que thrash metal e é nervoso e tal, na hora que ele vai falar de amor com a esposa dele, ele não tá assim, não, ele tá falando mais suave. Calminho. Não tem. É uma canção de amor. É isso aí. Mas é muito legal essas coisas. E tudo que a gente tá falando aqui, vírgulas e vírgulas, é tudo física quântica. Não E eu tem gosto de como falar fugir. de física quântica assim, Sim. para que as pessoas que estão assistindo entendam. Esse é o percebam- objetivo, Mauro. Esse é o objetivo E nosso do percebam canal que é Quantum. o dia a dia, né? É o dia a dia. Cada ação é uma física, uma partezinha da física quântica. Não tem Exatamente. como escapar. Não tem como fugir. Senão você não é dessa dimensão, né? Uma vez eu aprendi com o trabalho, assim, que eu tinha um diretor de teatro e a gente tinha uma piadinha dentro lá da academia de teatro que a gente falava assim, não se justifique. E é a vibração da justificativa, né? Sim. A pessoa fala assim, ó, quando você for falar a sua fala, primeiro você tem que andar até ali, porque a luz vai pegar você, e você só fala quando chegar no centro do palco. Porque ali, naquele momento, vai abrir uma luz para você e você sai falando. Daí a pessoa começava falando já antes de entrar. Para tudo e sai de novo. Vem aqui, ó, vem aqui, para aqui, tal. Ah, mas é que... Mas é que... É o síndrome do mas é que, Mas né? é que. Eu errei, mas é que... Eu peguei a rua errado, mas é que a O placa... escapista, vitimismo. Sempre Vitimismo. justificando os seus erros, né? Uhum. Então, isso é vibração. Quando você assume o erro que se cometeu e já vai para a solução do erro que se cometeu, você já corrige e tá tudo bem. E daí você tem uma vibração sempre positiva. Você falou, né? Pô, você é sempre positivo. Sim. Às vezes, quando você começa a se justificar demais, começa a reclamar demais, tal, isso tira o teu otimismo e vai te trazer cargas negativas muito grandes. Sim. E aí você vai começar a reclamar que as coisas dão errado. Dão errado. E aí você vai reclamar, né? Reclama, você Clamando, pede de novo. Clamando de novo. Aí daqui a pouco tem uma nuvem negra, que é aquele dos Flintstones, né? Que tinha uma nuvem negra só em cima dele, Só em né? cima dele. Que as coisas começam a dar errado, aí você fala assim, pô, por que as coisas dão errado pra mim, né? Então. Dá uma olhada, né? Quando você não gosta do que você está recebendo, Sim. preste atenção no que você está mandando. Não, e Exatamente. vamos um pouco mais além também, Maurão e André. A gente está falando de física quântica, de padrão vibracional, e que ela está 100% ligada, e me corrija se eu estiver errado aqui no que eu estou falando, mas tenho certeza que é 100% assertivo, que essa padrão de vibração, ele não vai só entrar em você aqui, mas vai mexer com a tua parte fisiológica também. Sim. Então, todos aqueles hormônios, a gente é feito de hormônio e a enxurrada, né? Fala num tom mais áspero com alguém, como nós estávamos brincando aqui, falou, eu te amo, né? Ou Sim. briga com alguém, automaticamente, na parte fisiológica, você vai ter a serotonina, ou melhor, cortisol, que é o hormônio do estresse, vai despejar no teu corpo. E vocês sabiam que a cada 20 minutos de cortisol, de estresse, é 5 horas para sair do teu corpo? Nossa, imagina. Agora você imagine você com 5 horas de cortisol no teu corpo, teu padrão vibracional, você acha que vai estar alto, Mauro, ou vai estar baixo? Ah, imagina. Vai estar irradiando isso para as Sim. pessoas? Imagine Ah. você na televisão lá, com esse nível de estresse. Sem chance. E você que tem aquela barriguinha. Né? Eu tinha 92 quilos, mas eu era magro. Mas a minha barriga, né? Como é que eu tiro a barriga? Como é que eu largo a barriga? Não é o cortisol que está fazendo efeito. Sim. Quando eu melhorei o cortisol, eu falei assim, mas eu continuo fazendo as mesmas atividades físicas, eu continuo cuidando da minha alimentação, mas eu diminuí a minha barriga. Eu corrigi o meu espelho mental, né? Sim. Eu consegui Padrão de o pensamento. meu padrão de pensamento, eu melhorei o modo. Então, quando eu estou fazendo atividade física, eu estou naquele momento fazendo. Eu não estou pensando em trabalho, eu não estou pensando na minha esposa, né? Lógico, eu estou pensando direto, né? Mas pensando coisas boas e positivas para aqueles exercícios funcionarem. Quando eu estou me alimentando, eu estou pensando na alimentação. Quando eu estou dirigindo, eu estou olhando o trânsito. Sim. Então, quando você começa a organizar a sua mente, muitas coisas vão acontecer. É o equilíbrio, né? É o equilíbrio. Exatamente. É o equilíbrio. Eu vou dar mais um exemplo de uma frase de mãe, que você falou de mãe. A minha mãe também falava isso. Quando eu era criança e queria carrinhos de ferro, Matchbox, ela ficava pedindo para ela, e ela falava a seguinte frase, como é física quântica. Quanto menos você esperar, mais rápido ele vem. Ou seja, Olha, solta. Esquece. Deixa o universo tomar conta. Zenão aí, né? Então, Efeito Zenão. quanto menos... o efeito Zenão que
do pão de alho na churrasqueira. Tá olhando para ele, tá ali. Desolhou para ele, queimou. Então, e minha mãe tinha essa questão. Quanto menos você esperar, mais rápido vem. É física quântica. Mas o que ela estava querendo dizer também é, em outras palavras, haja, que é o que você disse, ação, né? Quer dizer, não fica só olhando para aquela ação, objeto, o que você quer, né? Quer dizer, então, beleza, já sabe o que você quer. Agora ação. Agir. Ir atrás. Exatamente. Ir atrás. Isso é muito importante. Tanto é que, ao negativo, tem muita gente aí. Eu, por exemplo, faz muito tempo que eu não tomo comprimido para dor de cabeça. Deve fazer uns 7 anos, mais ou menos, que eu não tomo mais comprimido para... Todo sábado de manhã eu acordava com dor de cabeça. Eu falei, caramba. E fui no médico, ele falou, olha, o estresse da semana inteira, né? De repente, quando você acumula no sábado, como você não vai trabalhar no sábado, eu falei, caramba, mas eu trabalho sábado, às vezes até domingo, né? E eu sei que sábado de manhã eu acordava e eu aprendi a curar minha dor de cabeça com respiração. O modo como eu respirava não oxigenava o meu cérebro do modo como deveria. E faz mais ou menos uns 6 anos que eu... Atenção, farmácia! Se todo mundo aprender isso, vocês vão à falência. Porque eu, respirando, fazendo meditação, eu aprendi a curar a minha própria dor de cabeça sem precisar de remédio. Perfeito. E isso é o quê? Isso é física quântica. Perfeito. E por isso que eu gosto de aplicar a física quântica no dia a dia. Sim, né? sim. Porque são coisas que funcionam. Mesmo que você não quisesse aplicar, você estaria aplicando. Não tem opção. Pro negativo ou pro positivo, você vai está aplicando. Não tem opção. Exatamente. Mauro, você... Como a gente está falando sobre física quântica, vamos voltar um pouquinho sobre a física quântica. Como que você vê... como você vê e dá exemplo para as pessoas, como que você vê a sua realidade? Como que ela porque a gente sempre fala, né? A minha realidade não é igual à tua, a dele também não é igual à tua. Então como que você vê a realidade sua, da sua vida, suas percepções em geral? Olha, isso me parece a mesma coisa que explicar para uma pessoa que nunca comeu maçã como é que é o gosto da maçã. Não tem como eu explicar para você qual é a minha realidade. Não tem como. Eu acredito que é muito difícil eu explicar para vocês que a minha realidade é uma realidade positiva, ok, que a minha realidade é uma realidade que eu crio, bacana, né? Eu co-crio, porque eu sou um criador, né? Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, criou. E Ele deu só para os seres humanos a possibilidade de também criar. Nós somos co-criadores, né? A semelhança, né? Como diz na Bíblia, a imagem e semelhança do Criador somos nós. Então nós somos co-criadores, ok. Mas também não é assim que eu explico a minha realidade. Aí assim, a minha realidade eu programo, imagino e tenho consciência, né? Consciência. Desde o dia que eu nasci, meus pais, meus avós, meus irmãos, depois lá a minha família, tios, primos, foram gravando coisas no meu subconsciente, aí eu fui para a escola, e depois da escola eu fui jogar vôlei, e daí eu fui tocar na fanfarra, daí eu montei banda, tudo isso foi sendo gravado. Eu tenho um gravadorzinho aqui dentro da cabeça, você também tem, um gravadorzinho que vai gravando a sua realidade. Tudo que acontece é a tua realidade. Mas então quer dizer que eu vou ser assim para o resto da minha vida? Não. Mas a gente sabe que a batalha é muito grande para você criar consciência através de mudança do subconsciente. É muito difícil. Então, assim, a minha realidade é aquela que eu crio. Mesmo que eu não plantei, eu vou colher. Viu como é difícil explicar? Sim. É muito difícil explicar, porque a realidade... Aí você vai ter que voltar lá no Platão, vai ter que voltar lá nos grandes filósofos lá da humanidade que não tinham computadores e que pensavam mais que nós, né? Mas a realidade é algo que não é só da imaginação e prática. A realidade é como você vê tudo que está acontecendo à sua volta e o passo que você vai dar... E o que você faz com essa informação. Exato. E quando você dá o passo, você pisa no chão e sentiu uma moeda ali, né? Aí você imagina, é uma moeda? Aí você tira ali, não é uma moeda, é uma tampinha de garrafa. Né? Então, às vezes, o que você imagina não é real. Sim. Então você pode criar uma realidade a partir da sua consciência e da sua experiência. Mais ou menos. Eu embolei tudo para falar. Não, Maurão, mas veja só, desculpa, André, aqui. Veja só, vou pegar o que o Mauro falou de uma outra forma
né? De forma muito inteligente. A gente é 5% de consciência. Nós estamos falando de consciência. Quer dizer, eu quero ser uma pessoa tal, eu quero ter isso, quero ter o carro tal. Mas o que vai fazer com que eu materialize isso, que eu faça isso acontecer, é com base nessas gravações que você comentou, que eu chamo de mochilinha, né? São as experiências herdadas e que a gente vai passando e que a gente herdou também. Bruce Lipton já dizia isso, Bruce Lipton, um médico, escreveu o DNA da crença, que a gente herda não só a cor dos olhos, enfim, mas outras características que traz de antepassado. Então a gente leva isso para o subconsciente e esse subconsciente vai gerar os sentimentos e emoções para que nos motive, seja positivamente ou de forma negativa. Então, quer dizer, só o querer, como você falou, não faz diferença. Agora, eu saber que eu quero e que minhas experiências que eu tenho, eu não tenho a experiência para aquilo que eu quero, vou ter que buscar atrás, vou ter que buscar ter essa experiência para poder materializar de alguma forma. Sim. Eu quero ser o melhor médico do mundo, bacana, mas você não vai conseguir ser agora, se você não passar no vestibular, se você não estudar 10 anos da tua vida, colocar em prática, para daí você se tornar talvez um médico. E se a gente for para o taoísmo, por exemplo, o taoísmo explica que tudo que está acontecendo na sua vida é uma grande ilusão. Tudo que você... Explodiu a cabeça agora. Tudo que você está... Aqui, ó, nós estamos agora vivendo uma grande ilusão. Porque a realidade, ela é muito superior a tudo o que você está vivendo no seu dia a dia. Tudo que você passa no seu dia a dia é uma ilusão criada pela sua cabeça. Eu sou apresentador de televisão, eu sou... Não, você não é isso, não. Você está fazendo atividade de apresentador de televisão. Eu faço lá na nossa unidade da Admicom, esses dias eu fiz uma dinâmica com as pessoas e gosto muito de fazer essa pergunta assim. Feche os olhos. Quem é você? Não responda para mim. Só imagine dentro da sua cabeça. Quem é você? Não. Eu não perguntei o seu nome. O seu nome é como você se chama, como é que você é na carteira de identidade, como é que o seu pai batizou você, esse é o seu nome. Eu quero saber, quem é você? Daí eu deixo um pouquinho pensar, assim, parou. Eu não estou perguntando se você é eu sou filho do Milton. Não. Você é nascido da família do seu pai, da sua mãe. Quem é você? As pessoas não têm o costume de se perguntar. Né? Exatamente. É uma pergunta filosófica. Sim, é uma pergunta filosófica. Mas se você for para outros aspectos da sua vida, eu sou. Eu sou o que sou. Eu estou criando todos os dias o que sou. Por isso que eu fui em busca da física quântica, para criar o meu propósito. É o que eu estou fazendo aqui. Né? Eu estou apresentador de televisão da Mega Mania, eu estou coordenador de uma rádio, da Mix FM, eu estou sócio do Daniel numa unidade Admicom, eu estou ator, eu estou palhaço, é a minha atividade profissional fazer as coisas que eu faço. Mas eu sou o que sou. Sim. E as coisas que eu crio são todas ilusórias. E André, quem você é? Eu sou o que sou. E basta. Tá bom. É o que basta. Cara, assim, você não tá vendo? Você não tá vendo? Eu provoquei... Parece o Abu Janra fazendo essa pergunta. Quem é você? O que é a morte? O que é a morte? O que é a vida? O que é a vida? Eu provoquei essa pergunta anterior da realidade para vocês verem como é difícil a gente responder o que é a realidade por nós mesmos e para as pessoas perceberem que as pessoas que cuidam da vida de outras pessoas, entenderam? Como que as pessoas definem a vida de outras pessoas se nem ela mesma sabe responder o que é a vida dela, entendeu? Por isso que essa... Na programação neurolinguística se chama invasão de mapa. Então... Olha como é que é a física quântica. Tem um livro chamado O Mundo Está Chipado, que é de um mestre da física quântica chamado André Wormsbecker. Eu vou abrir qualquer página, parece aqueles minutos de sabedoria, né? E olha o que nós estamos conversando. Estoicismo, 365 dias de estoicismo. Olha só. Exatamente. E aí eu abri aqui, em qualquer página aqui, e daí tem uma frase de um cara chamado Jesus de Nazaré, né? Perfeito. Ele falou o seguinte: de que serve ao homem conquistar o mundo inteiro se perder a alma? Pronto. Então,
Tá aquela respondido. história, tá respondido. Pra que você ficar buscando quem eu sou? Eu sou general da Marinha. Eu sou marinheiro de primeira, não sei o quê, cabo. E você sabe com quem você está Você falando? sabe com quem. Eu sou, que nem o meu amigo Paulinho, né? Eu sou vice-prefeito de Curitiba. Não. Ele foi eleito, está por 4 anos, vice-prefeito de Curitiba. Mas E, quem depo- é e o de- Paulinho? e depois que sair? Então, E Você depois é o que quê? sair? e é um Não cargo mais. público, É, né? é. Serve ao público. Então não adianta a Ponto. gente ficar muito se auto-intitulando, sabe? Porque eu sou apresentador, porque eu sou ator, porque não adianta. Você é diretor de teatro e cinema, Sim. né? Você já dirigiu filme, você já dirigiu espetáculos, Sim. mas você não está fazendo isso hoje. Então eu sou... Não, eu sou o André, você é o André, não é o André? Não, André. Sim, tranquilo. E basta, né? Né? E até tem, acho que para você também falam isso, né? Nossa, o Mauro é apresentador, faz palhaço, faz locutor, é coordenador. E qual que é o problema? Eu acho que as pessoas têm nosso sistema, né? Nosso sistema a Matrix cria situações para você Estique ser 9 horas da manhã. só um cara. né? 9 da manhã, meio-dia vai almoçar, 2 Isso, horas volta, vai exatamente. trabalhar, 6 horas vai pra casa, assistir novela. Isso. É um não operador, faço mais isso, ele faz é um tempo. operador E a de vida máquina. Ele não pode ser mais nada, só um operador de máquina. Tempos modernos, Charles Chaplin. Exatamente, quase Né? isso. Então a gente fica nesse sistema em que você não pode ser mais, né? Você só pode fazer aquilo. Né? E se você faz a mais, O filme qual que é o Matrix, problema? ele fala muito disso. Fala. O primeiro filme. Sim. Aham. Né? Da questão de você entrar na frequência do que todo mundo está vivendo aí, onde você acorda de manhã cedo, vai trabalhar, Sim. almoça, volta para casa, beijo na esposa, toma um banho e vai dormir. Exatamente. E a vida vai passando 1 dia, 2 dias, 3 dias. Sim. Outro exemplo muito bom é o filme Brasil, o filme, que a gente acha que é do Brasil, mas não é, né? O Brasil é só uma palavra ilusória ali, dando uma identificação de um país. Foi feito na década de 70, então dava uma conotação de um país tropical que era uma ilha paradisíaca. Então, Brasil, o filme, é exatamente isso. Ele mostra os operários que vivem naquela condição, aí uns se rebelam e aí dá... Metrópolis também, né? Então, tem isso. É. E daí tem essa questão das rebeliões e tal, para fugir do sistema. Então, quando você é uma pessoa que começa a estudar, começa a perceber a realidade, perceber as verdades, às vezes a Matrix vem e fala, o que você está estudando aí? E ouça essa música aqui. Eu só quero ser feliz na minha favela como eu nasci e poder me orgulhar e ter meu lugar. Então fica aí. Não sai daí, fica na favela aí, isso aí, fica aí. essa Você não pode vir pra cá. Fica aí, tá ótimo. Ou se fosse resumir a questão da física quântica, ou até sobre esse exemplo que você deu da música, né? Quer dizer, fica nesse teu mundo que tá legal, que é o que a gente quer, o que o sistema quer. Exatamente. Obviamente. Nível de consciência, quer sair do padrão, quer sair do sistema, dessa manipulação, usando a física quântica, começa pelo padrão de consciência. Quer dizer, olha para você, onde você vive, você está feliz com essa realidade? Uhum. O caminho que você está andando todo dia, está lá no meio, puxa, um lugar feio, não sei. Se aquilo tá bom para você, quer dizer, saia da zona de conforto e vá para um outro caminho para ver se de repente não tem um outro tipo de reação. Sim. A física quântica está em todo lugar, não é, Mauro? Claro. Ou você vai ouvir a música Deixa a vida me levar. E leva, hein? Não, a vida vai te levar. Pra onde? Não, eu tô indo. Daqui a pouco acabou já, bicho. Já foi. Já foi. Não, então ouvi outra música. Então, vou deixar a vida me levar. Não faça isso. Leve a sua vida. Vai procurar. Exatamente. Olha, o André fala muito isso, eu gosto assim. Duvide da gente aqui. Vai buscar informação, vai estudar, vai ler. Lê O Mundo Está Chipado, tem vários autores bem legais. Sim. Tem, inclusive, o Novo Testamento, tem muitas frases lá que são quânticas. Exatamente. Vai estudar Buda, vai ler Lao Tse, vai ler Sêneca. Sêneca é gigante. Puxa, sobre isso. a brevidade da vida. Estoicismo, Sêneca, Marco Aurélio, Epicúrio, meditações. Perfeito. Sensacional. Aqui no final acho que no final do capítulo 6, eu falo exatamente isso que a gente está falando do caminho, né? O caminho em que você chega numa encruzilhada e você tem uma opção. Ou você vai para lá ou você vai para lá. Não tem como ficar no meio do caminho, senão também vem carro e te atropela. E essa questão da física quântica é bem isso. Ou você aceita ela, ou você não aceita. Se não aceitar, continua ali tá tudo bem. segue o gado. Mas se você aceitar, é difícil, gente. É que as pessoas pensam assim, nossa, esses caras aí são tudo
todos gurus, né? São pessoas ascensionadas. Tem gente que não gosta da gente. Então, tem gente que não gosta da gente. Porque eles acham que a gente tem um nível consciencial gigantesco e todo mundo pode ter. Está disponível a todos. Deus não é medíocre para falar, não, você não pode. Você pode ter 100 Rolls Royce, você pode ter só um Fusca, tá? Beleza? Daí não é um Deus que julga. Vamos lá para o Novo Testamento de novo, tá lá em Marcos, né? Aí o cara falou para curar o filho lá, que eu preciso curar meu filho, faz tempo que ele tá assim, tá meio zureta e tal. Aí o Jesus fala assim, você acredita? Eu acredito. Então, tudo é possível àquele que crê. E quando ele falou assim, tudo é possível àquele que crê, ele falou assim, tudo é possível àquele que crê no padre, no pastor? Não, naquele que crê. Se você acredita que é possível, é possível. E quando ele falou tudo é possível, ele não falou tudo é possível, vírgula, menos isso aí que você está pensando. Então. Menos isso aí. E você fala uma coisa, eu quero que você fale sobre isso agora. Sim. Agora é a minha vez de perguntar para você. Sim. Você um dia falou para mim, Mauro, é que você despertou. E daí eu comecei, cara, eu penso nisso todos os dias, né? Como assim que eu despertei? Eu só tô tendo mais conhecimentos, né? Tô mudando, alterando e nivelando para mais as minhas perguntas, né? Sim. Eu tô com mais dúvidas. Questionando. Ainda bem, né? Como é que é essa parada de despertar? O que é isso de despertar? Que física quântica é essa? Então, eu acho que despertar é quando você, exatamente como você falou, é quando você começa a questionar mais, o seu dia a dia se torna mais questionamentos, entendeu? Mais busca... Basicamente não aceitar, né? Busca da verdade. Você vai mais atrás da busca da verdade. Alguns fatos que estão envolvidos no teu ambiente, como família, trabalho, você começa a questionar, cara, eu não preciso ficar ouvindo esse cara me enchendo o saco aqui, não preciso ficar ouvindo da minha família, faça isso, porque eles não estão vivendo minha realidade. Então, acho que se despertar é você dar um puf, por isso que eu falo que dói, por isso que eu falo no final do capítulo 6 que dói. Não é um tapa na cara, é jogar água na cara, porque quem desperta não é bonitinho, não é André, não vira um anjinho. E prepare-se, o momento que despertou, que você saiu da zona de conforto, e vai começar realmente a mostrar, a ser diferente nas suas ações, estudos, você vai começar a notar que você tem menos amigos do que você imaginava que tinha. Mas por outro lado, isso aconteceu quando o André falou, bicho, você despertou, seja bem-vindo ao clube. E eu notei isso também, isso me dava um medo muito grande, né? Porém, eu vou dizer uma coisa para você, amigo André, amigo Daniel, eu vou falar para vocês assim, a seleção natural, ela é tão incrível, isso também é física quântica. Isso. A seleção natural, você começa a não dar bola mais para determinadas coisas, que eu precisava da amizade daquela pessoa, mas quando você vai perceber, a amizade daquela pessoa não me fazia muito bem. Superficial. Não só superficial, mas ela era enganosa. E essa coisa de eu só sou famoso aqui em Curitiba, tá? Região metropolitana, litoral, tal. Se eu for, por exemplo, eu tava em Lisboa. Não posso falar que quando eu tava em Lisboa, eu cheguei, posso tirar uma foto com você? Era um cara de Curitiba. Mas quando eu vou para outro estado, por exemplo, eu posso andar na rua que ninguém me conhece. Ninguém me conhece. Mas aqui em Curitiba, eu tenho aquele amigo que quer se aproximar de mim porque acha que vai conseguir o ingresso para o show internacional, ele acha que vai conseguir contatos, né? Ele acha que vai conseguir networks, que eu sou amigo do general, do comandante da polícia militar, ele acha que por isso que eu tenho acesso, eu entro de graça no estádio. Esse cara deve querer esse tipo de amizade para fazer coisa errada, né? Amigo do general, da polícia. O cara pode... mas pego na Blitz bêbado, vou ligar pro Mauro. Mas exatamente. Não, é isso mesmo. Assim, eu acho que é assim. Eu tenho muita gente assim, que faz tempo que não liga, de repente, Maurão! Saudades. E aí? Quando eu era coordenador de rádio, que fazia a seleção musical da rádio, os artistas eram todos meus amigos. Eu parei de fazer seleção musical da rádio, os artistas pararam de ser os meus amigos. E tudo bem. Né? E tudo bem. Hoje, para mim, é muito mais leve esse tudo bem. Sim. Antes eu falava tudo bem, mas eu ficava, aquele cara daquela banda. Tem banda famosa aí. Banda famosa que me chamava de Maurão. E que depois que eu parei de fazer seleção musical na rádio, parou de me chamar de Maurão. E conhece mais. Me convidavam, inclusive, para entrar no camarim daquele artista, e aquele artista passava 15 vezes na minha frente e não me cumprimentava. Então, o meu tudo bem era meu tudo bem de rancor, assim. Hoje o meu tudo bem é
tudo bem. Tudo tranquilo. Eu tô no bom lugar agora. Sim, com né? certeza. Isso a física quântica me proporcionou. E isso é o despertar. Isso é o despertar? Exatamente. Dói, você afasta pessoas mesmo, mas afasta as pessoas que não fazem mais o sentido vibracional de estar ao seu lado. E não entra mais em debate, né? Isso. E você atrai pessoas que fazem sentido e vão adicionar ao seu estado vibracional. Eu acho que isso Eu tenho um amigo chamado Luciano. Eu só não vou contar a história do Luciano aqui, porque eu posso revelar, eu não sei se eu tenho autorização dele por isso. Sim. Ele vai fazer parte do nosso grupo agora, ele vai no próximo encontro que a gente fizer lá do Quantum Docs. E ele falou, cara, eu não tenho com quem conversar. Eu falei, venha conversar com a gente que eu sei o que você está pensando. Eu senti exatamente isso. As pessoas falam isso. Esse é o grande desafio do filósofo, né? Que vai em busca do conhecimento, questionador. Sim. E as pessoas não acompanham esse nível de questionamento que o filósofo faz. Sim. Né? O porquê das coisas, o porquê de que tem que ser desse jeito. Sim, as pessoas preferem manter do jeito que está. Então, automaticamente, você vai diminuir o teu círculo de amizades. Sim. E como o Mauro falou, está tudo bem. Está tudo bem. Agora, está tudo bem quando a gente está bem consigo mesmo, ter esse nível de consciência e a gente começa a se conectar com pessoas dessa mesma vibe, essa mesma vibração quântica que nós estamos falando. Né? O Bernardinho, né, técnico de voleibol, um dos maiores técnicos da história, para mim, o melhor técnico de esportes coletivos do mundo, né? Ele tem uma frase que é muito legal, assim, ele fala assim, quanto mais eu conheço, quanto mais eu estudo, quanto mais eu aperfeiçoo, só aumenta o nível das minhas perguntas. Eu não vou ser mais inteligente que você, mais inteligente, porque você sabe diferente que eu, você sabe diferente que eu. Eu sei diferente de vocês. O que aumenta é o nível das minhas perguntas. E aí é que vem essa parada de... Não é com todo mundo que eu vou conversar agora, né? Sim. Porque esse estágio eu já passei. Sim. Eu posso responder perguntas, mas eu tenho muito mais perguntas a fazer agora, né? Não é que seja melhor que o outro. Não. Mas realmente as perguntas são mais refinadas, mais apuradas, né? Sim. Então, só isso. É isso. E é isso, né, André? É isso. Foi bacana o papo quântico de hoje? Muito bom, eu achei que vocês foram muito bem. Eu espero que as pessoas tenham entendido que a física quântica está envolvida na vida delas, queira ou não queira, goste ou não goste, está ali envolvido. Você sendo negativa é uma negatividade que você puxa, você sendo positivo também é uma positividade que você puxa. Então ela está envolvida na tua vida de qualquer maneira. E essa física quântica, ela é assim, atrai pessoas, expele pessoas, atrai pensamentos, expele pensamentos, e você vai estar ligado nessa vida quântica de qualquer maneira, assim como nos uniu aqui hoje. Fantástico. Não é mesmo? Então, palhaço Mo. E eu quero dizer o seguinte, em 2017, eu estava começando a estudar física quântica, eu comecei a fazer um curso de palhaço. E eu não queria ser palhaço, eu queria fazer um curso. Porque eu achava que o curso... Quando eu fiz teatro, eu falei assim, eu vou fazer teatro para melhorar a minha performance como apresentador. E foi legal mesmo, realmente melhorou a minha performance como apresentador. Quando eu comecei a fazer curso de palhaço, eu pensei a mesma coisa. Eu vou, já que eu sou ator, vou descer a lenha, vou ser muito bom palhaço, porque eu já sou ator, então eu sou apresentador, eu vou ser muito bom palhaço. Eu descobri que palhaço e ator são dois universos opostos, completamente diferentes um do outro. E o palhaço, ele tem muito de física quântica. Por quê? Os meus professores, o Tchacovati, principalmente o Lauro, também o Rafael Barreiros, a Milene Dias, eles falavam para mim o seguinte, o palhaço está aqui dentro. A gente só vai dar uma estimulada para arrancar esse palhaço aí de dentro para você ser exatamente o que você é. Eu sou o que sou. E quando eu fui chamado para fazer o primeiro número de palhaço, Mauro, você vai bolar um número de palhaço e vai trazer aqui. Já era um curso mais avançado, né? Então você vai bolar um número de palhaço e você vai trazer aqui. Todos os alunos tinham que fazer isso. Tinham que fazer. E aí eu cheguei em casa, estudei, vi vídeos, né, li livros e tal, e eu não achava o que eu ia fazer e tal. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou chegar lá e vou dizer que eu não sei. Eu não consegui. Então eu cheguei lá e falei assim, Lauro, eu não sei o que vou fazer. Como assim? Não, eu fiquei estudando a semana inteira para trazer um número aqui e eu não sei ser palhaço. Eu descobri que ser ator é uma coisa, ser palhaço é outra completamente diferente. Não, isso a gente já sabia, né? Mas
Por que você... Se você é um palhaço, quando você faz as atividades aqui, quando você faz os jogos aqui, quando você faz os exercícios, você faz muito bem. Você é um palhaço. Eu falei, mas eu não tenho um número de palhaço. Eu falei, o que você sabe fazer? Eu sei atuar. Quando você está atuando, qual o papel que você mais gostou de fazer? Eu gostei de fazer... Música. Você canta, não canta? Você tem uma banda? Não tem? Tem. Eu canto, eu faço minhas músicas e tal. Canta uma música aí, eu cantei. Tá, agora canta essa música. Brincando. Olhando para as pessoas e tal. Daí eu peguei e cantei uma música da Legião Urbana. Eu cantei a música, a hora que terminei tudo, não aplaudiu e tal, mas eu achei que, eu cantei, né? Daí ele falou assim, Mauro, o palhaço também pode fazer isso. O palhaço pode fazer tudo. Tudo que você quiser fazer, você pode fazer. O palhaço, ele complica situações simples e simplifica situações complicadas. E você tira o palhaço aqui de dentro. Então eu aprendi, fazendo palhaço, que a física quântica também é assim. Tá aqui, ó. Tá aqui dentro. Tá dentro de cada um de nós. Cada um de nós temos, todos os dias, reações quânticas em tudo que a gente faz. Basta a gente começar a perceber, estudar e saber o que foi isso que eu fiz agora. Daí você aprende. Aí você aprende. Vai errando e vai acertando. Vai errando Fantástico. e vai acertando. Sabe? Então, o palhaço mudou minha vida por causa disso. Porque eu aprendi que não é a derrota que mantém você derrotado. A derrota, você pode aproveitar a sua derrota e dizer assim, já sei como é que não faz. Vamos para a próxima. Essa lâmpada não foi... O Thomas Edison tentou 10 mil vezes. Se ele parasse na 9.999... Nós estaríamos no escuro agora. Ou o José Alves, né, tinha inventado a lâmpada, e não o Thomas Edison. Então, você tentar e acertar é a lance do palhaço. O palhaço, quando ele vai pegar... O palhaço, por exemplo, né? O palhaço faz isso aqui, e daí eu vou ler aqui uma coisa aqui. Aí você está lendo de ponta cabeça. Não, eu pensei que estava lendo em japonês. Isso é a coisa mais natural do mundo, mais bobinha do mundo. Tal. Você vai fazendo, vai experimentando, vai brincando, vai errando, vai acertando. Esse é o palhaço. Cara, a vida é assim. A vida é assim. Você vai errando, vai acertando, vai errando, vai acertando. Erra menos. Aí, isso aqui eu já tô bom. Já arremessei 20 vezes. Agora começou a entrar na bola na cesta. Daqui 50 vezes, você não vai mais errar, cara. Caramba, depois de 1000 arremessos, você arremessa de costas. Stephen Curry, né? Arremessa de onde você arremessar, a bola vai entrar. Vai entrar. E a vida é assim. A vida é assim. Então a física quântica é assim. O palhaço é assim. É por isso que quando você perguntou, né, como é que você descobriu a física quântica, na verdade é o seguinte, nós já fazemos a física quântica funcionar todos os dias. Agora eu aprendi na teoria como é que eu faço na prática. Então eu comecei a organizar melhor a minha vida. Perfeito. Fantástico, Mauro. Porra, parabéns, cara. Parabéns pela história. Muito bom. Top demais. É nóis. Muito bom, e espero que você tenha também captado um nanomilímetro. Não sei se existe um nano... Sei lá. Um quantum. Tomara que todo esse conhecimento caiba num quarks. Isso. Quarks, menor ainda que o quantum. Aí, ó. Muito obrigado pela sua presença, Mauro Agradeço. Miller. Obrigado, Daniel, pela nossa parceria aqui. Obrigado a você que está assistindo, você que acompanha o nosso canal. E fique ligado com a gente nas nossas redes sociais, @QuantumDocs. E os nossos canais, o nosso portal é quantumdocs.space. Tem aí no nosso QR Code. E continue aqui com a gente. Aliás, deixe nos comentários algumas informações se vocês quiserem saber mais sobre física quântica. Eu sei que é um assunto difícil, mas isso que a gente falou. Não acredite em nada do que a gente falou aqui. Vá atrás, pesquise e vá atrás, questione-se, que você vai achar uma dessa tá no grupo aqui. Uma dessa tá aqui, né? Sendo entrevistado pela gente um dia, quem sabe. Gente, obrigado pela participação. Até a próxima. Valeu, gente. Até Valeu. mais.